Meus irmãos, Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11. A palavra de Deus nos diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste o cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu estás comigo sempre. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que o Senhor Deus nos ajude a entendermos a boa palavra dele para a nossa vida nessa noite. Amém. A paternidade é uma experiência profundamente marcante para aqueles que experimentam. Por que ela é marcante? Não apenas por causa das lições que nós temos e alcançamos enquanto pais. Não apenas porque você aprende a olhar para o seu filho de uma maneira diferente. Não apenas porque você se vê como uma pessoa diferente. Não apenas pelo amadurecimento que isso traz para a vida. Esses são benefícios práticos do nosso dia a dia. Mas a paternidade é marcante na vida, principalmente do cristão, porque ela nos ajuda a entender muito melhor como é que o nosso Pai do céu se relaciona conosco. À medida em que você tenta corrigir os seus filhos, e por vezes
quando eles se rebelam contra você, e quando, em alguns momentos não raros, você pensa em perder a paciência com ele, e lá no fundo vem aquela voz do Espírito dizendo: calma, é assim que o teu Pai do céu reage contra as tuas rebeldias? É assim que ele te trata quando você não o obedece? Você fracassa todos os dias. E isso faz com que aquele movimento do Salmo 103, que nós lemos no início, seja constante na nossa vida. E nós aprendemos a ter mais misericórdia, nos compadecermos mais. Porque nós aprendemos mais do caráter do nosso Pai Celeste. É por isso que a paternidade traz para nós experiências marcantes. A nossa vida é mudada, moldada radicalmente e diariamente. O Senhor Jesus Cristo queria ensinar para os seus discípulos e principalmente desafiar o entendimento dos fariseus e dos escribas daqueles dias, porque essa parábola foi contada dentro de um contexto que levava essas pessoas a entenderem que esse Pai do céu é aquele que se compadece de gente ruim, de gente pecadora. E ele não apenas se compadece, ele é aquele que se aproxima, é aquele que se envolve, é aquele que desenvolve um relacionamento, é aquele que vai atrás, é aquele que busca. Por isso que nós não podemos entender essa parábola lateralmente ao seu propósito real, que esse contexto nos mostra. Eu quero só que você olhe um pouquinho aí na sua Bíblia, para você entender em qual contexto ela está. No início do capítulo 15, versículo 1 e 2, nos diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então é diante dessa murmuração, diante dessa afronta, até que esses homens estavam fazendo contra Jesus, dizendo: ele não é digno de ser seguido por nós, porque ele se assenta com gente pecadora, ele come com elas, ele recebe essas pessoas que a gente abomina. E Jesus Cristo quer ensinar uma lição maravilhosa sobre como é que o nosso Pai do céu se relaciona conosco. E então essa parábola é proposta justamente para isso, para mostrar como é que um pai resgata os seus filhos em crise. Filhos que estavam vivendo em crise. O filho mais novo tem uma crise de identidade, ele não quer ser quem ele de fato é. Ele não está contente com a sua própria identidade, com a sua realidade, então ele quer mudar isso. O filho mais velho também está em crise. Ele sofre emocionalmente. Ele quer mais do que ele tem. Ele se acha dono de tudo e ele entendeu também que os seus direitos foram violados pela atitude do pai em ser misericordioso. Então o que eu quero mostrar para vocês nessa noite é um pai que resgata os seus filhos em crise. Eu quero falar sobre o filho mais novo, quero falar sobre o filho mais velho, e eu quero falar sobre como esse pai resgata, entendendo que esta é uma parábola contada por Jesus para levar-nos a entender uma lição muito maior. E eu já adiantei para vocês em que contexto é que ela foi escrita. Diante da murmuração de gente que não aceitava Jesus Cristo se relacionar com certas pessoas. Então isso é para mostrar que esse nosso Pai se compadece sim. É um Pai resgatador, que resgata gente como eu e você. Vamos lá então. Primeiramente vamos olhar para a vida desse filho mais novo, que nós podemos colocar até um título para ele, sobre aquela fase da rebeldia de muitos filhos. Existe essa fase na vida de
de muitos filhos. Por que eu digo que ele está em crise, esse filho mais novo? Uma crise de identidade. Porque ele não quer aceitar a sua condição de filho. Ele não quer aceitar a condição em que ele precisava se submeter, sendo um servo do seu próprio pai, trabalhando com seu próprio pai. E, obviamente, tinham leis que ele não poderia violar. Ele estava na empresa, nós precisamos imaginar a situação e o cenário. Suponha que é um pai que tenha uma empresa e ele coloca os filhos para trabalhar com ele. Os filhos, quando vão crescendo, eles vão enchendo de ideias, se enchendo de ideias. E aí chega um momento em que ele olha para o pai tomando algumas atitudes e ele coça a cabeça e fala, não acredito, como é que meu pai erra tanto assim? Eu tenho que assumir isso, porque o meu pai já não sabe mais, ele administra esses negócios como era há muito tempo atrás, e hoje as coisas não funcionam assim, o meu pai não sabe de nada. Mas só que não é bem assim, o pai é firme, fala, não, meu filho, aqui, quem manda sou eu, vai ser do jeito que eu quero. E ele então dá um grito, ecoa dos seus lábios um grito de autonomia, a suposta autonomia que os rebeldes pensam ter. E ele diz, então se é assim, não dá para a gente trabalhar junto, o Senhor me dá aí aquilo que me pertence, que me cabe. Uma afronta, porque dentro daquele contexto, a herança, e até hoje, o normal é que a herança seja repartida após o pai morrer. Em alguns casos, os pais podem fazer isso em vida, mas é uma prerrogativa dele. É uma decisão dele. Ele não pode ser obrigado, porque o patrimônio é dele. Mas esse filho, por causa desse seu instinto de pensar que pode ser muito melhor, ele quer liberdade para agir, para administrar da maneira como ele bem entende. E ele dá esse grito: o Senhor passa para cá o que me pertence, e eu vou cuidar do jeito que eu quero. É interessante porque Jesus Cristo mostra que diante desse obstinado projeto de vida, esse grito por autonomia, não há nenhuma objeção da parte do pai. O pai poderia simplesmente ter rejeitado e dito a ele, eu não vou te dar nada, vá trabalhar você e conquistar. O pai poderia ter reagido assim, mas ele simplesmente deu uma parte para esse filho, que sai e vive de maneira irresponsável. Agora, vale lembrar que esse não é apenas um problema apontado de maneira estanque dentro de uma parábola. Isso aqui é a realidade que se repete dentro das gerações que se passaram e dessa nossa aqui também. Este é um grito recorrente. Talvez você já tenha gritado assim com seu pai. Isso é recorrente porque na história da humanidade, nós sempre estamos querendo liberdade. A gente não gosta de ninguém que fique colocando regras na nossa vida. Nós não gostamos de limites. Nós não gostamos de pessoas que interfiram nas nossas decisões. E é por isso que o maior anseio da nossa alma é ter liberdade para agir, para falar, para pensar, para nos comportarmos como nós bem entendermos. Esse é o grito da humanidade. Crentes e não crentes gritam por isso todos os dias. E o grande problema é quando muitos acreditam terem encontrado essa suposta liberdade nas coisas desse mundo que nos cercam. Olha para um lado e diz, liberdade para mim é poder viver a vida dessa maneira, é viajar, é curtir, é gastar. Não, liberdade para mim é não ter mais olhos que ficam cerceando a minha liberdade.
Cada um de nós tem um conceito de liberdade. E isso pode ser muito perigoso, porque, como dizia Lutero, aqueles que encontram liberdade nesse mundo, que encontram verdadeira satisfação e dizem: aqui é o meu lugar, é igualzinho um peixe que decide viver fora da água. Igualzinho um peixe que decide viver fora da água. Quanto tempo ele vai viver? Pouco tempo. É por isso que Lutero usa essa mesma figura de linguagem para se reportar àqueles que se enganam na busca por liberdade nesse mundo, e naqueles que se enganam acreditando que encontraram a verdadeira felicidade aqui, nas coisas que os cercam aqui, porque é como um peixe que vive fora da água, tem um prazo de validade, logo o oxigênio vai acabar. E a morte então vai alcançar. Não dá para viver dessa maneira. Agora, essa rebeldia, voltando um pouco dentro da parábola, essa rebeldia que é apresentada aqui para nós, e isso é comprovado até por estudiosos do cérebro humano, dizem que há um período que compreende da adolescência e entrada da juventude, onde a tendência para a rebeldia é muito maior. A tendência, então, escutem aí os meus adolescentes aqui, caminhando para a juventude, essa é uma fase perigosíssima na vida. Porque é quando você pode olhar para os seus pais e acreditar que eles estão ultrapassados demais, que eles não conseguem acompanhar o seu tempo. E que a opinião deles era importante no tempo deles, no seu tempo agora ela já não é tão importante assim. É você que tem que ensinar para os seus pais. Cuidado. Cuidado, porque a rebeldia entra com uma cara boa na vida da gente. Ela entra com uma proposta bem bonita e que pode ser enganosa e altamente destrutiva. E quando isso acontece, não é tão raro nós vermos adolescentes que se rebelam contra os pais e dizem: é assim que o senhor quer me tratar, quer ficar controlando a minha vida? É o seguinte, vou morar aqui também mais não, eu vou trabalhar fora, eu tenho como me sustentar, tenho como me bancar, não vou aguentar mais essa humilhação de vocês aqui tentando cercear a minha liberdade. Eu vou embora desse lugar. Tem até uma música, né, daqueles cantores sertanejos, fala que quando o filho cria asas, ele vira pássaro e quer voar. É até bonitinha a ideia, né? Mas no final, pode ser uma asinha que quebra fácil. Não tão pronta para os voos da vida. E aí vem as enganações. Então entenda que este é um caminho altamente perigoso, e é o caminho que está apontado aqui para nós, que esse jovem da parábola segue. E você já parou para perceber que esse pai não luta contra a obstinação do filho? Isso é algo interessante demais. O pai poderia muito bem demonstrar a sua autoridade, mas não. Ele permite que o filho tenha essa experiência. Ele permite que o filho trilhe pelo caminho que está escolhendo para a vida. E o que acontece com esse caminho? O que acontece é que ele levou o jovem para um tempo de crise maior. Outras crises o alcançaram. Por quê? Não precisa ser um expert em matemática para entender que se você tem um patrimônio dele, você só vai tirando, no final, ele acaba. No final ele acaba. Só que esse patrimônio acaba em um momento muito ruim na história, porque era um tempo que também estava tendo crise no país.
Então, o jovem fica sem dinheiro e fica sem como conquistar dinheiro. Não tem trabalho. Ele se viu obrigado a ir trabalhar no serviço mais humilhante para um judeu. Um judeu considerava que trabalhar com porcos era a pior atividade que uma pessoa poderia exercer. Eles não concordavam com isso, eles consideravam que eram malditos as pessoas que trabalhavam nessa função. E então esse jovem se vê agora como um judeu, ele se vê obrigado a ir trabalhar como criador de porcos, com fome. A fome é tanta que ele deseja sentar ao lado de um porquinho e falar assim: reparte comigo aí um pouquinho da sua comidinha, né? Mas parece que nem isso ele conseguia. Nem isso. Então a crise, nesse momento da história, na vida desse jovem, serviu para mostrar a ele que o lugar e as condições que anteriormente ele desprezou, era de fato um ambiente de verdadeira liberdade. É isso que dá para entender na reviravolta. Ele se rebela, pede para sair de casa, sai, vive de maneira irresponsável, a crise o alcança e ele retrocede no processo. A visão dele começa a mudar, suas percepções começam a ser alteradas. E ele entende o quê? Espera aí, onde eu estava é que era bom. Onde eu estava é que era legal. Lá onde eu critiquei as leis, aquelas leis lá, elas são boas porque até aqueles mais humildes servos do meu pai têm melhores condições para viver do que eu. E quando essas percepções dele mudam, ele também toma uma decisão, fala: eu não vou ficar nisso aqui não, vou voltar para trás. E mais ainda, grave isso, guarde isso que é muito importante. Na decisão dele, ele disse: eu vou voltar para lá, eu vou falar para o meu pai que eu não tenho dignidade mais de ser filho dele, não. Eu fiz foi uma coisa muito errada mesmo, pisei na bola, foi muito feio o que eu fiz. Então eu vou voltar para lá, vou pedir perdão, mas eu quero que ele me trate igual um servo dele lá, um funcionário dele. Ele não precisa mais me tratar como filho. Ele não tem essa obrigação de me tratar como filho. E assim, nós aprendemos sobre essa primeira parte na parábola. O filho mais novo tem uma linha de saída que parece que está caminhando para uma ascensão, mas depois ele declina. Declina e entende que está lá no fundo do poço. E é nesse fundo do poço que ele volta, para encontrar-se com o pai. Vamos ao segundo personagem da parábola que nós temos aqui, que é o filho mais velho, onde nós podemos encontrá-lo aparentemente doente, emocionalmente falando. Veja que quando ele volta para sua casa, quando ele retorna, ele chega perto, ele nem entra lá, e ele escuta. A festa lá estava boa, o negócio estava de arromba mesmo. Havia muita felicidade ali. A recepção foi caprichada. E ele então ficou enfurecido por causa desses privilégios que o irmão está tendo agora. Profundamente enfurecido. E ele expõe ao pai aquilo que ele entendia que era correto. Ele expõe ao pai as suas próprias obras. Ele diz ao pai que quem merecia prestígio era ele, porque ele era o trabalhador da casa. Ele que merecia qualquer ato de amor ou de benevolência da parte do pai, era ele o merecedor, e não o outro. Você percebe que quando ele se volta para o pai, para conversar com o pai, ele nem chama o rapaz de irmão. Ele fala: esse teu filho aí, ó.
Ele nem considera mais o rapaz como o irmão dele. É alguém que para ele havia morrido. Ele coloca questões que ele nem sabia se eram verdadeiras. Mas ele julga. Esse teu filho aí, ó, que pegou os teus bens e foi gastar com meretrizes, com prostitutas para lá, ele nem sabia. Mas ele julga que essa era a realidade. Esse filho mais velho aqui imita e reproduz, evidencia o típico perfil dos fariseus e escribas, que condicionavam as bênçãos de Deus em decorrência da sua própria obediência à Torá, aos 10 mandamentos. Para os fariseus e escribas, apenas eles podem ser os alvos da bondade das bênçãos de Deus, porque eles é quem cumprem os mandamentos. E eles ficam enfurecidos com a possibilidade de Deus abençoar qualquer outra pessoa que não pertença à linhagem deles. Ficam enfurecidos. E é por isso que o irmão mais velho está representando esse grupo de pessoas. Enquanto o filho mais novo enfrenta uma crise fora de casa, sai de casa, enfrentou a crise lá, o filho mais velho vê uma crise dentro do lar, agora na relação com o próprio pai, que violou os seus direitos, que deu o que era dele para os outros, que tomou dele para dar para o outro, um outro irresponsável. E a ideia que nós temos aqui do pai, olha só a sensibilidade que nós podemos encontrar aqui no versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Sabe aquele tipo de gente emburrada que bate o pé e fala assim, nem vou passar perto disso aí, quero nenhum tipo de contato, vou ficar daqui mesmo. Ele estava assim. E o pai sai da casa, vai até ele, e a ideia é de um pai que tenta se aproximar e falar, meu filho, não precisa se comportar desse jeito. As coisas que são minhas são tuas também. E ele emburrado, não quero saber de nada, o Senhor foi injusto. E o pai tentando conciliá-lo amorosamente. E ele obstinadamente recusando esse socorro que o pai está lhe oferecendo. É assim que nós encontramos esse filho mais velho. Agora com crises emocionais. Agora sofrendo porque se acha injustiçado. Sofrendo porque ele não consegue se alegrar em ver o pai beneficiando o outro filho. Sofrendo porque não consegue ver uma dedicação de amor que não seja para ele. Era assim, ou é assim que o fariseu se comporta. Ele serve a uma espécie de Deus tribal. Deus só pode abençoar a gente. Deus só pode se relacionar conosco. Mais do que isso, eles colocam Deus dentro de uma caixinha e dizem, Deus só pode fazer o que eu determino. Deus só pode fazer o que eu quero. É por isso que quando eu quero alguma coisa, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou e falo assim, ó Deus, Senhor, obrigado, me dá isso aqui, porque eu sou teu filho. Se o Senhor não me der, o Senhor está violando o meu direito como filho. Acham que estamos distantes disso? Não estamos. Esse é o comportamento reproduzido também no nosso tempo ainda. E essa parábola foi contada justamente dentro desse contexto, onde Jesus Cristo está indo se relacionar com pessoas que estavam à margem da sociedade. Pessoas que eram desprezadas. Pessoas que jamais poderiam ser aceitas dentro de um
uma comunhão como essa que está sendo proposta. Veja como que o evangelista Lucas organiza esse material. No início aí do capítulo 15, eu mostrei para vocês como que começou esse grande assunto. A murmuração dos escribas e fariseus. E aí, para mostrar esse caráter do nosso Pai do céu, o Senhor Jesus Cristo conta a parábola da ovelha perdida, onde ele demonstra a importância e o valor de uma ovelha entre 100. Uma tem valor, porque se ela se perder, o pastor vai deixar as 99 e vai atrás da que se perdeu. Ela tem valor para ele. Depois ele desce um pouco o nível para mostrar o valor de uma dracma, que era uma moeda de pouco valor, no meio de 10. Então, uma faz muita diferença no meio dessas 10. E ele agora, para colocar o assunto em uma evidência muito maior, para mostrar esse caráter de Deus de uma maneira mais evidente, ele mostra um pai com 2 filhos perdidos, para demonstrar que cada um deles tem um valor especial. E o pai trata cada um de um jeito diferente. Então, pedagogicamente, aquela ideia de que o pai fala assim, olha, eu trato os meus filhos todos iguais. Pedagogicamente, isso é insustentável. Tem filho que precisa de vara. Tem outros que apenas uma palavra resolve. Não dá para a gente sustentar essa ideia. Não, eu trato meus filhos do mesmo jeito. Você pode dizer que tem um amor igual por todos eles. Agora o tratamento é diferente. Nessa parábola aqui, isso fica muito evidente para nós. Completamente evidente. E é assim que o nosso Pai nos trata. Porque essa parábola foi escrita, foi contada por Jesus primeiramente, foi narrada aqui por Lucas, para mostrar como que é o relacionamento do nosso Pai do céu. Uma história que aponta para uma verdade muito maior. O Pai do céu que resgata os seus filhos. O Pai do céu que resgata filhos rebeldes. Filhos que estão obstinados contra Ele, como a Bíblia diz-nos. Que nós estávamos realmente mortos nos nossos delitos e pecados e completamente inclinados para o mal, para a rebeldia. Estávamos perdidos no propósito de fazer o que afronta a Deus, de agirmos tão somente na direção contrária à vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos nessa condição, esse nosso Pai amorosamente vem até nós e nos resgata dessa vida de rebeldia, dessa vida obstinada para fazer o que é mal. E não apenas vem ao nosso encontro, nos perdoa, mas Ele restaura a nossa identidade. O filho volta para a casa do pai dizendo, pai, o senhor não precisa me tratar mais como filho, me trata como um servo. O pai nem dá atenção para essas palavras. Ele manda colocar sandália nos pés do filho, porque descalço só ficava o escravo. Ele manda colocar um anel no dedo do filho, sinal de que esse filho tinha uma identidade daquela família, ele tinha autoridade, ele poderia falar em nome do pai. O que nós aprendemos aqui? Que o Senhor, quando nos alcança, ainda como rebeldes, obstinados ao mal, Ele estabelece em nós a nossa verdadeira identidade. Ele nos criou para sermos filhos dEle, para termos um relacionamento com Ele, para desfrutarmos desse bom relacionamento com Ele, e Ele não nos trata menos do que isso. Nosso Pai do céu é misericordioso. Ele apaga o nosso pecado, as nossas transgressões.
Ouvi uma vez de um pastor que, quando Deus nos alcança dessa maneira, Ele pega esses nossos pecados, joga em um mar bem profundo e coloca uma placa dizendo: é proibido pescar aqui. Ou seja, o que eu joguei aqui dentro foi apagado, foi cancelado. Você viu o pai jogando alguma coisa na cara do filho aqui, quando ele retorna? E aí, não sobrou nada, né? Gasta, rapaz do céu, mas me deu um prejuízo. Nada disso aqui é jogado na cara. O que ele encontra são braços abertos. Porque é assim que o pai recebe pecadores arrependidos, que reconhecem o seu pecado, que reconhecem, assim como esse jovem, primeiramente que o pecado é contra o Senhor. Eu pequei contra o céu e diante de ti. Então, diante do verdadeiro arrependimento, nós sempre encontraremos o Pai do céu de braços abertos para nos receber e restaurar a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas queridos dele. Ele não vai nos desprezar. Ele vai nos receber de maneira regozijante, demonstrando alegria. É um pai que resgata filhos rebeldes. É um pai que resgata filhos em crises internas. Ele poderia muito bem ter dito: com o tempo esse meu outro filho mais velho aí vai entender, com o tempo ele se acostuma com a presença do irmão aqui. Não, ele foi imediatamente atrás. Tentar conciliá-lo. Essa palavra é muito forte, porque dá ideia para a gente de alguém que se esforça para mostrar o lado bom do negócio. Para falar: olha por essa perspectiva. Aceite, porque isso é o melhor. Ele foi atrás do filho. Ele insistiu, ele perseverou para alcançar o filho arredio, que não queria aceitar o seu amor, porque aparentemente só o outro é que estava recebendo. Um pai resgatador de filhos rebeldes, de filhos iracundos. E então nós chegamos ao último degrau dessa parábola, que é o ponto máximo. É o pico daquilo que nós precisamos entender. Porque nesse momento com o filho mais velho, o pai diz algo importantíssimo. Ele diz: meu filho, você precisa entender que era preciso que nós nos regozijássemos. Era preciso que fizéssemos uma festa. Era preciso demonstrarmos alegria. Por 3 razões. Primeiro, o teu irmão. Você não está chamando ele de irmão, mas é teu irmão sim. Não tem como dizer que tem uma relação quebrada aí não. É teu irmão. Você vai ter que aprender a conviver, amar, aceitar. O teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Isso aqui ilustra muito a minha e a sua história. Mostra o que o nosso Pai fez para nos resgatar da nossa vida medíocre, para que nós nos tornássemos irmãos do nosso Senhor Jesus. E Ele então, quando restaura a nossa identidade, nos faz parte da sua própria família. O Deus resgatador é também um Pai resgatador, amoroso, que faz festa por causa dos seus filhos que são alcançados, independente da condição em que estiveram um dia. Portanto, essa parábola é uma resposta à murmuração dos escribas e fariseus. Nela, Jesus Cristo está ensinando que o Pai do céu perdoa pecadores e os recebe na sua família. Se você entende que faz parte da família de Deus,
Então você precisa aceitar essa ideia linda e maravilhosa de que os teus pecados foram perdoados, de que a tua identidade foi restaurada, de que o nosso Pai do céu está transformando você segundo a imagem do seu irmão mais velho, que é Jesus Cristo. E nós estamos caminhando nessa direção, onde a nossa vida vai sendo transformada dia após dia. Eu quero só me dirigir de uma maneira muito especial aos meus irmãos que têm experimentado essa alegria da paternidade. Crises como essas podem ser experimentadas nos lares de vocês. Foi uma parábola apenas contada para ilustrar o amor desse nosso Pai que nos resgata. Mas há uma aplicação bem prática para nós, onde nós podemos entender que situações como essas podem se repetir dentro da nossa casa. Filho rebelde, obstinados, que te rejeitam, que não te compreendem, que querem uma liberdade fora dos parâmetros que você apresentou. Filhos que não concordam com o teu estilo de liderar. Filhos que acham você retrógrado demais, atrasado no tempo. Isso pode acontecer na sua casa também. E mais ainda, o pior, pode acontecer que você não administre bem essa realidade. Porque olhar para esta parábola e tentar trazer imperativos para a vida, dizendo, está vendo? É assim que você tem que fazer. Olha como que o pai fez. Essa parábola não tem esse propósito de trazer aplicações morais para a nossa vida, porque ela não foi contada para isso. Ela foi contada para nos mostrar sobre o caráter do Pai do céu. Então, eu quero te falar uma coisa. Você vai falhar muito na criação dos teus filhos. Você vai falhar muito na correção deles. Vai, tenho certeza. Porque você é pecador. Porque você é falho. Porque você não é perfeito. Perfeito é apenas o nosso Pai do céu. É por isso que a nossa esperança, que a nossa alegria, que a nossa felicidade e liberdade verdadeira deve estar tão somente no Pai do céu, que nos ajuda a nos relacionarmos com os filhos dele aqui. E aqueles que ele coloca sob a nossa tutela. Ainda que errantes como seremos, o Pai do céu vai se compadecer de mim, de você, de todos nós, que somos os filhos dele. Que ele nos ajude nessa relação. Que ele nos ajude nessa caminhada. E que ele receba de nós o louvor. E que ele veja em nós fé suficiente para depositarmos a nossa esperança e alegria nele. O nosso Pai resgatador.